Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Eu quero convidar você a se colocar em pé mais uma vez. Não faça uma oração muito normalzinha agora não, sabe? Se entrega um pouco mais do que você está acostumado. Deixa eu contar uma história para vocês que não tem nada a ver com esse texto. Antes de Saulo se converter ao Senhor, ele estava perseguindo a igreja. E o encontro dele com o Senhor foi da seguinte maneira: ele estava a caminho da cidade de Damasco para perseguir a igreja de Jesus, para prender mais irmãos, para matar mais irmãos, porque essa era a praia dele nessa época. Achava que estava servindo a Deus. E no meio do caminho, uma luz forte brilhou sobre ele, a ponto de depois desse episódio, ele ficar cego ainda durante um tempo. E quando ele viu essa grande luz, ele ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu: quem és tu, Senhor? E a voz respondeu a ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Presta atenção num detalhe: Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha subido aos céus. No entanto, aparece para ele e diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Sabe o que isso representa para nós, meus irmãos? Que alguém perseguir a igreja de Jesus é a mesma coisa que perseguir Jesus. Porque a igreja é o corpo de Jesus. O Espírito de Cristo habita na igreja. Eu estou contando isso agora para os irmãos para trazer a consciência novamente que nós estamos aqui reunidos diante do próprio Jesus, com o próprio Jesus em nós. Ele é o cabeça, a igreja é o corpo. Jesus está aqui. E por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos, levantar as mãos e começar a clamar. Você precisa sair daqui diferente, você precisa sair daqui mais de Deus, presença dEle. Levanta a sua voz, Ele está te ouvindo nesse momento, fala com Ele, peça para Ele falar com você nessa noite. Aleluia! Vem, Espírito Santo de Deus, fala no meio do teu povo. Nós somos do Senhor. O nosso coração é teu, o nosso ouvido é teu, todo o nosso ser pertence ao Senhor. Fala conosco e vem mudar algo em nós a partir desse momento, meu Pai. Fala conosco agora no momento da palavra, meu Deus. Que todos possamos sentir que o Senhor falou conosco nesse lugar. Em nome de Jesus, amém. Pode aplaudir a Ele mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. A igreja pode se assentar. O texto da mensagem dessa noite é um texto muito famoso, conhecido por nós como a Grande Comissão. E esse texto, meus irmãos, ele aparece mais de uma vez aí no Novo Testamento. Cada autor que vai contar, cada testemunha que estava ali e viu esse fato, vai acrescentar algum detalhe. E o texto que nós lemos aqui de Mateus, ele diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus nesse momento havia morrido, havia ressuscitado, havia marcado um encontro com seus discípulos, o seu último encontro em carne, antes de subir aos céus. E a última coisa que ele fala para os seus discípulos é uma ordem. Ele diz: toda a autoridade me foi dada, portanto ide. Porque esse portanto
Ele tem autoridade sobre os seus discípulos. Ele é o mestre, nós somos seus servos. Ele tem autoridade para chegar e falar. E o que ele diz? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Quando o evangelista Marcos conta essa história, ele vai dizer: pregai o evangelho. Quando a gente fala pregar o evangelho, normalmente a gente associa ao momento de se falar, de se anunciar algo que eu estou fazendo agora, estou pregando diante dos irmãos. Mas Mateus chama atenção para um detalhe que Jesus disse. Ele disse: fazei discípulos. Ele não diz fazei convertidos. Não se limita simplesmente ao momento da pregação, mas diz respeito a gerar um discípulo para Jesus. O que é um discípulo? Discípulo é a mesma coisa que aluno. Só que quando a gente fala aluno, a nossa cabeça normalmente vai para aquele ambiente da escola, um professor falando com um grupo de alunos, cada um sentado numa cadeira, e não tem nada a ver com o estilo de aluno que se vivia nos tempos bíblicos, ali naquela parte do mundo. Um aluno, um discípulo, ele não simplesmente sentava numa sala de aula para ouvir um professor, um mestre. Ele caminhava com ele. Ele vivia com o seu mestre. O desafio do aluno era caminhar tão próximo do mestre, ao ponto dele se sujar com a poeira dos passos do seu mestre. Era assim que Jesus tinha chamado os seus discípulos. E esses homens tinham passado ali 3 anos caminhando com Jesus, acordando do lado de Jesus, dormindo no mesmo lugar que Jesus, passando o dia inteiro do lado de Jesus, vendo Jesus orar, vendo Jesus pregar, vendo Jesus ensinar, vendo Jesus viver a sua vida. E nesse momento tão importante, onde o Senhor Jesus não vai simplesmente dar uma última recomendação, Ele vai dar a sua ordem. Ele fala: agora vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as nações. Façam discípulos, façam alunos meus em todas as nações, ensinando-os a observar, ou seja, a obedecer todas as coisas que eu tenho mandado, ordenado a vocês. Jesus já tinha dado muitas outras ordens, e agora mais essa, dizendo: ensinem os outros alunos a obedecerem todas as minhas ordens, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim desse tempo que nós vivemos. Irmãos, durante muito tempo, alguns cristãos olharam para esse texto entendendo da seguinte forma: Jesus disse isso para os 12 discípulos, na verdade para os 11, né? Porque Judas já tinha se matado. Beleza, essa ordem era para eles. Essa ordem não é para a gente, discípulos normais. Porque eles olhavam para os discípulos de Jesus como santas figuras. E santo não no sentido bíblico da palavra, mas no sentido de um ser humano acima dos outros seres humanos, perfeito demais, que não cometia erro nenhum. E não pessoas como eu e você, que de fato eles eram, e erravam, e cometiam, e cometeram vários e vários erros, inclusive enquanto obedeciam essa palavra. E por isso as pessoas achavam assim: não, isso aqui era só para eles, não é para o restante da igreja. Irmãos, mesmo depois da reforma protestante, onde as pessoas começaram a valorizar mais aquilo que estava escrito, mais do que as tradições que eram passadas, ainda assim parte da igreja continuava achando que essa mensagem, essa ordem, era simplesmente para aqueles 12. Ao ponto, meus irmãos, que lá entre o século 17 e 18, Deus levantar um homem chamado, século 18 para 19, Deus levantar um homem chamado William Carey, lá na Inglaterra, e ele ficar extremamente incomodado com esse texto. Ele conta que chegou numa reunião de pastores, ele era pastor e era sapateiro, uma pessoa muito simples, muito humilde, mas com o coração muito aberto. Ele estava numa reunião de pastores e eles não tinham muito ali o que falar. O pastor que estava presidindo a reunião falou: alguém tem um assunto aí que gostaria que a gente abordasse? E William Carey se colocou de pé e falou assim: olha, não tem aquele texto lá de Mateus 28, lá no finalzinho,
que fala para a gente fazer discípulos de todas as nações. Será que esse texto, ao invés de ser só para aqueles 12, será que não era para a gente nos dias de hoje também, não? Aí o pastor olhou para a cara dele e falou assim: jovem, senta aí, vai, senta. Se Deus quiser salvar alguém, Ele não precisa nem da minha, nem da sua ajuda. Mas William Carey, ele não desistiu, ele continuou insistindo naquilo. Ele escreveu as ideias que ele estava tendo, e devagarzinho aquelas ideias foram se espalhando, ganhando espaço. Até que juntou um grupo e falou: é verdade, é pra gente, vamos juntar todo mundo e vamos mandar um missionário lá para a Índia. Quem que vai? Adivinha quem ficou de pé? Ele mesmo. E ele foi para lá com a sua família. E viveu, meus irmãos, uma história sofrida e incrível. Mas começou aquilo que a gente chama de movimento moderno de missões. Irmãos, o que você acha dessa questão? Será que essa ordem era simplesmente para aqueles discípulos, aqueles 11 que estavam ouvindo naquele momento? Quando você olha para o restante do Novo Testamento, a gente percebe que a igreja, no início, não entendeu dessa forma, entendeu a mesma coisa que o William Carey entendeu. A gente percebe nas epístolas que aqueles 11 apóstolos que ouviram isso, ensinaram o povo que essa ordem era para todo mundo. Quando você vê no livro de Atos, a perseguição vem sobre a igreja, e a igreja precisa fugir, começa a se espalhar, cada um corre para um lado, mas aqueles que estavam sendo dispersos, a palavra de Deus nos diz, eles anunciavam o evangelho para toda parte. A igreja entendeu, e eu quero que vocês entendam também nessa noite. Essa ordem de Jesus não diz respeito simplesmente àqueles 11 alunos, mas diz respeito a você que se diz discípulo do Mestre, que se diz aluno de Jesus, que um dia resolveu convidá-lo para ser Senhor sobre a sua vida. Essa ordem é para você. Amém. Vou falar outra coisa agora, e eu quero ver a reação de vocês. Você já sabia disso? Quem já sabia disso, dá um glória a Deus. O que eu vou perguntar é: isso tem se cumprido na sua vida? Você tem conseguido fazer discípulos para Jesus? Eu vejo algumas cabeças assim, amém. Mas que silêncio desagradável, meus irmãos. Que silêncio constrangedor. E olha, eu tenho muito orgulho dessa igreja, porque eu sei que essa igreja é uma igreja missionária que historicamente sempre se moveu em missões, em evangelismo, em obediência a essa fala de Jesus. Aqui nós temos pessoas que ganharam alunos para Jesus, para o nosso grande professor, pelo trabalho nas células, pelo trabalho de evangelização por um caminho ou por outro, de diversas formas. Mas nessa noite o Espírito Santo nos chama a questionar isso em nós. Não é hora de você olhar para o passado e ver de repente coisas que você já fez ou deixou de fazer, mas é hora de você olhar para o seu presente e se questionar. Existe uma ordem, não é um pedido, não é uma sugestão, é uma ordem sobre as nossas vidas. E por quê? Não está sendo colocada em prática. E meus irmãos, não adianta você colocar a pandemia como desculpa, porque durante a pandemia tem muita gente servindo e fazendo discípulos e avançando no reino de Deus. E na história da igreja sempre foi assim, todas as pandemias que aconteceram. Isolamento social não é novidade não, meus irmãos. Falei isso aqui há alguns domingos para trás. Na época de Lutero, inclusive, eles viveram isso e a igreja continua avançando. Foque em você nesse momento. Por quê? Isso não está acontecendo em você, que se diz discípulo de Jesus, aluno desse mestre. E eu tenho algumas respostas, que talvez você se encaixe nelas. E a primeira delas, meus irmãos, diz respeito ao seguinte: quando Jesus dá uma ordem sobre nós, essa ordem ela não vai acontecer naturalmente. Quando Ele diz, ide,
Essa ordem precisa de uma resposta, uma ação de quem está ouvindo, voluntária nessa direção, um movimento voluntário, uma resposta. Então, se o mestre diz, vai por todo mundo, e você não está indo, a primeira resposta mais óbvia é, porque você desobedeceu. Simples. E meus irmãos, para a gente entender todo o resto, a gente precisa partir desse ponto de partida, que se nós não estamos sendo obedientes, estamos em pecado. Se uma ordem tão importante dessa, meus irmãos, dada aqui nos últimos momentos, a última ordem dada olho no olho, deles vendo Jesus em carne, o último empurrão do mestre, ele junta algo tão importante para falar nesse momento, e ele fala, e você simplesmente segue a sua vida, como se essa ordem não tivesse importância, como se essa ordem não existisse, ou até como se essa ordem não fosse com você. Você está em desobediência, você está em pecado, e o único caminho para consertar isso se chama arrependimento. E essa é uma noite que precisa ser de arrependimento. Porque todo o restante, para você colocar isso em prática, precisa partir desse princípio. Eu não estou aqui para plantar culpa no coração da igreja. Eu não estou aqui para que você saia angustiado no sentido de simplesmente se sentir culpado por não estar fazendo. Olha, eu estou aqui para levar você a um arrependimento. O Espírito Santo em mim nesse momento toca a sua vida, fala com você, para que haja uma mudança de comportamento, uma mudança de agenda, de prioridades, para que algo mude nesse sentido. E só assim a gente consegue avançar. Porque a outra razão, meus irmãos, diz respeito à credibilidade. Quando você compara esse texto com a versão de Lucas para isso, Lucas vai contar essa mesma passagem, não no Evangelho de Lucas, mas na continuação, no livro de Atos. Ele vira e fala o seguinte: Jesus disse, sejam minhas testemunhas, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E o que é uma testemunha? Temos aqui alguns advogados presentes, né? A testemunha funciona como prova. Você já viu filme de julgamento, de tribunal? Você sabe como é que é, você que nunca foi num de verdade. Eu nunca fui num de verdade, mas já vi muitos filmes. A testemunha, ela vale como prova ali. O advogado de defesa ou a promotoria vão lá e chamam a testemunha porque ela viu algo, geralmente, ou porque ela tem algo de grande credibilidade para acrescentar naquele assunto. E meus irmãos, as testemunhas de Jesus, aqueles primeiro tinham visto, mas os outros que foram crendo depois não tinham visto. No entanto, eles tinham credibilidade. E o que é essa credibilidade? Eu lembro sempre daquele texto, quando Pedro e João foram presos depois de curar um homem paralítico, e eles são levados diante do Sinédrio, e o Sinédrio começa a interrogar aqueles homens, e eles ficam espantados, porque eram dois pescadores analfabetos, e de repente eles abriam a boca e falavam coisas tão poderosas, tão cheias de ousadia, tão cheias de conhecimento de Deus, citando salmos, que aqueles homens chegaram a uma conclusão: esses dois homens que estão na nossa frente, eles estiveram com Jesus. E olha, muitas vezes as pessoas, elas querem ser obedientes a essa ordem de Jesus, elas querem ser usadas por Deus para fazer discípulos, mas elas são péssimas testemunhas. Você sabe por quê? Porque elas vão falar: olha, Jesus Cristo resolve esse problema na sua vida, Jesus Cristo transforma a sua vida, mas quando as pessoas olham para a vida delas, não tem credibilidade nenhuma. Mudou, vai mudar a sua vida? A minha vida? Não mudou a sua. Por que eu vou aceitar a sua mensagem, se a sua vida não tem lá grande diferença da minha? A sua vida, se olhar bem, na verdade está até pior.
E eu não estou falando, meus irmãos, de questão financeira. É importante eu falar isso, porque a nossa geração ainda vive a ressaca da teologia da prosperidade. De pessoas que acharam que ser abençoado por Deus, ser tratado por Deus, era ter dinheiro e bens nesse mundo. Era andar de carro novo, ir para um emprego maior e coisas desse tipo. Eu estou falando de transformação de caráter, eu estou falando de salvação. Da obra de Cristo em nós, transformando a nossa vida, melhorando a nossa vida, fazendo com que a gente fosse mais parecido com Jesus. Eu me lembro de um episódio desse, há um tempo atrás. Eu estava numa sala de espera, se não me engano, de um consultório de dentista. E tinha ali várias pessoas conversando, um senhor de idade, uma senhora de idade, um papo gostoso. E aí, de repente, entrou no assunto de fé. E um senhor que tinha acabado de chegar, começou a falar sobre fé. E imediatamente ele perguntou qual era a igreja da senhora. E começou a pegar a igreja da mulher, e a mulher junto, de morro abaixo, e começou a atacar e falar, porque eu sou um professor de teologia, eu sou um professor de apologética. E o coitado começou ali a fazer apologética na sala de espera. E eu ficava assim, sem ter onde esconder a cara, porque seria uma oportunidade tão boa, de mostrar o amor de Jesus, de ser Jesus naquele ambiente. E aquele homem não parava de falar, e ele falava sem parar. Sabe quando a pessoa entra no modo seita? Você já viu isso? Tipo essa galera que às vezes bate na porta da gente lá, tentando empurrar a fé deles, e a gente tenta conversar, e a pessoa entra num modo zumbi muito louco, que começa a fazer aquelas perguntas já programadas, com as respostas também mais programadas. Você não consegue conversar, ter uma conversa normal com a pessoa. O cara entrou nessa. E foi falando, e só ele falava, a mulher tentava entrar de alguma forma, se desculpar, porque parecia que ela tinha feito alguma coisa de muito errada. E você sabe o que é pior? As coisas que o cara estava falando era tudo verdade, mas feito do jeito errado. Estava mais preocupado em ganhar a discussão do que ganhar a pessoa. E quando chamaram o homem lá para dentro, que alívio na sala, a gente voltou a sorrir, olhar um para o outro. Olha, não adianta você querer obedecer. Você precisa saber que se você não tiver credibilidade, se você não tiver marcas em você, no seu caráter, no seu amor, as pessoas não vão acreditar na mensagem que você está levando. Mas existe ainda uma outra coisa que inclusive vai complementar essa e a anterior. Jesus diz aqui na versão de Mateus para essa história: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Na versão de Lucas, lá no livro de Atos, ele diz assim: olha, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E ele orienta os seus alunos a: fiquem em Jerusalém, só saiam daí quando tiverem recebido a virtude do Espírito Santo. E meus irmãos, eles obedecem, eles vão, ficam ali reunidos. E um belo, lindo dia, o dia da festa de Pentecostes dos judeus, o Espírito Santo vem sobre eles. E você sabe o que acontece a partir disso? Eles ficam cheios do Espírito Santo. E a partir do momento que eles ficam cheios do Espírito Santo, aí sim, eles começam a pregar. Irmãos, às vezes as pessoas querem fazer, e eu já vi muito isso acontecer. A pessoa tem muito conhecimento bíblico e muita vontade de obedecer, mas ela não está cheia do Espírito. Ela consegue algum resultado? Às vezes sim. Mas se ela estivesse cheia do resultado, meus irmãos, ao invés de ganhar uma pessoa no decorrer da vida, ela ganharia muitas e muitas pessoas. Irmãos, isso é um assunto tão sério, porque às vezes a gente está preocupado com a salvação dos nossos, com a salvação do marido, da esposa, dos filhos, mas a gente não percebe que tudo isso passa por nós. Você acha que Deus não procura? Igual lá nos tempos de Isaías: quem enviarei? Quem há de ir por mim?
Olha, tem a mãe, tem o pai, tem o irmão, tem a filha, mas esse daqui eu não posso enviar, não. Esses aqui estão cheios de carne, que estão cheios das coisas desse mundo. O meu Espírito Santo não está transbordando neles a ponto de agir. Eles vão falar, mas é só da boca, não é do Espírito. E não tem como, meus irmãos. Quando Marcos vai contar essa mesma história, o finalzinho lá, Marcos 16, vai dizer inclusive, esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão enfermos, se comerem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Meus irmãos, isso são sinais de poder, que a gente vê no decorrer das Escrituras, em pessoas cheias do Espírito Santo. Eu acredito que Jesus falou muito mais do que todas essas coisas, e cada um desses alunos que estavam vendo, anotaram um pedaço, e a gente consegue entender o todo. Primeiro, seja cheio do Espírito Santo de Deus. É com o Espírito Santo de Deus que você vai ter credibilidade. É o Espírito Santo de Deus em nós que nos leva à santidade, que nos leva à transformação. Na reunião de oração dos homens aqui nessa terça-feira, eu estava compartilhando com eles como que às vezes a situação nossa familiar, ela está ruim, ela precisa de tratamento, tem questões às vezes profundas no marido ou na esposa por resolver, é verdade, mas meus irmãos, a maior parte das vezes é só porque a carne está falando mais alto em nós, porque ira é obra da carne, ciúme é obra da carne, e se a gente estivesse frutificando no Espírito Santo, paz é fruto do Espírito, alegria é fruto do Espírito, como que a vida da gente ia ser diferente, tanto frutificando. Eu compartilhei com os irmãos que eles deviam adorar dentro de casa, adorar mais dentro de casa, ler a Bíblia em voz alta, ler salmos dentro de casa, transformar o ambiente da família num ambiente de adoração. Mas olha, meus irmãos, isso aí não diz respeito só ao chefe da família, não, isso tem que ser o nosso normal do dia a dia. É o Espírito Santo de Deus que vai capacitar a gente para obedecer, para ir, para fazer alguma coisa. É o Espírito Santo de Deus que vai transformar a nossa vida a tal ponto que a gente tenha credibilidade para mostrar: Jesus Cristo me transformou, Jesus Cristo mudou o meu viver. É o Espírito Santo que vai nos levar a fazer sinais e maravilhas no meio desse monte de ateu, dessa geração incrédula. Você é a prova, você é a testemunha que Deus deseja usar. Eu sei, meus irmãos, que se eu colocasse aqui uma vasilha e pedisse para cada um anotar num pedacinho de papel o nome de uma pessoa que você gostaria que fosse salva, esse culto ia encerrar com essa vasilhinha transbordando de nomes. Mas você sabe o que eu acho que ia acontecer? E eu acho porque eu já fiz. As pessoas iam colocar o nome de um monte de gente e não iam fazer absolutamente nada a respeito. Nada. E eu esperar que o pastor orasse, mas não iam ter coragem de falar com a pessoa dentro da sua própria casa. Não iam ter coragem de ligar para a pessoa e perguntar como ela está, e puxar um assunto. Não adianta, a responsabilidade é sua, toda a autoridade foi dada. Por isso, portanto, ele deu a ordem: ide por todo mundo. Sejam testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Seja aqui perto, seja mais distante. Pastor, isso aí não é só para os evangelistas da igreja, não! É para você, criatura. É você que Deus quer usar para fazer discípulos para Ele. Tem tanta gente sofrendo, tem tanta gente sem crer, tem tanta gente caminhando para longe de Deus. É tempo de você virar diante do Pai e falar:
ai de mim, porque eu sou um homem pecador, como Isaías fez, quando entendeu isso. E aí sim, o pai vai te chamar e vai falar, vai meu filho, vai capacitar você. Nós teremos um momento nesse culto de enchimento do Espírito Santo, amém? Mas existe ainda uma outra coisa que eu preciso falar para fechar esse assunto e a gente colocar isso em prática. Eu quero convidar você a ler um texto comigo. Lá no finalzinho da Bíblia, na primeira carta de João, o capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 14. Primeiro João capítulo 5, a partir do verso 14, lemos assim: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então presta atenção, é horrível a gente pedir algo que é contra a vontade de Deus. Eu te digo que às vezes até Ele atende alguma coisa que nós pedimos contra a sua vontade, quando é juízo sobre nós. Mas olha que nós temos confiança, que se você pede algo que já é a vontade do Senhor, Ele vai cumprir isso. E o texto continua dizendo: E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O que isso quer dizer? Se você pede algo que você sabe que Deus quer te dar, você pede com mais fé ainda, com mais confiança ainda. Existem algumas coisas que nós oramos nessa certeza, pedindo para Deus, sabendo que Deus quer dar. Por exemplo, a Bíblia fala lá no livro de Tiago, que o Pai não nega a sabedoria. Então, se a gente sabe que o Pai, Ele quer dar sabedoria para a gente, Ele não vai negar. Se eu sei que Ele quer me entregar sabedoria, e eu quero sabedoria, eu peço com muito mais fé, porque eu tenho certeza que há algo que Ele quer me dar. Então, a fé foi amplificada nesse sentido. Jesus disse que o Pai não nega o Espírito Santo. Então, Ele quer derramar o Espírito Santo. Eu quero receber o Espírito Santo. O que eu tenho que fazer? Pedir e crer. E cada vez que eu falo, Espírito Santo me enche, eu creio que Ele está me enchendo. Mas olha o que o texto continua dizendo. Na mesma sequência: Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, por esses não digo que rogue. Toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Eu não vou detalhar para vocês, meus irmãos, o que é esse pecado para a morte. Eu quero recomendar aqui que eu já preguei sobre isso na última quarta-feira. Você está curioso para saber o que é pecado para a morte, pecado que não é para a morte? Acessa lá o canal no YouTube, Clércio Nascimento da Silva. Última mensagem que está lá, daqui a pouco vai estar essa, mas está lá: esses não têm salvação. Assista essa mensagem. Estou falando aí como se estivesse fazendo um comercial, né? Faltei dizer, dá uma curtidinha, se inscreve no canal. Assunto importante, meus irmãos, não deixe de se aprofundar nisso, mas preste atenção no que o texto está dizendo. Ele está falando que tem coisas que Deus quer fazer, e se a gente sabe que Ele quer fazer, a gente pede com mais confiança ainda, na certeza que a gente está pedindo algo dentro da vontade dEle. E aí ele começa a falar a respeito de irmãos que estão no pecado, de irmãos que estão distante de Deus. Abre um parênteses para falar desses que passaram no ponto sem volta. Mas presta atenção, eu não tenho como desassociar uma coisa da outra, porque a Bíblia diz que o Pai quer que todos cheguem ao arrependimento. O Pai quer que todo mundo seja salvo.
Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês, e fechando aqui esse assunto, é que para ganhar essas pessoas, nós precisamos estar em oração por elas, e oração insistente, sabendo que estamos orando por algo que é da vontade do Senhor. Por isso, mães, não desistam. Esposas, não desistam. Maridos, pais, não desistam. Amigos que sonham com a conversão dos seus amigos, não desistam. Orem por isso. Mas não orem simplesmente, porque Jesus não diz simplesmente para a gente orar, Ele fala para a gente ir. E Ele fala para a gente ir, mas ir cheio do Espírito Santo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer tudo isso, a gente vai se encher do Espírito Santo, a gente vai orar no Espírito, que é outra recomendação que a Bíblia nos traz. E orando no Espírito, o que você vai fazer? Vai ficar só nisso? Não, vai! Deus vai agir a partir da sua vida, irmãos. O método é o que menos importa. A estratégia Deus vai dar para você, desde que você vá. Os sinais vão seguir você, desde que você vá. Você sabe quando que eu comecei a expulsar demônio? Você sabe quando que eu comecei a ver milagre acontecer diante dos meus olhos? Quando eu comecei a ir. O demônio começou a manifestar e sair quando eu comecei a estender as mãos e falar, sai em nome de Jesus. Eu não fazia isso, era batista daqueles bem chato. Você sabe quando que começou a acontecer milagre? Quando eu estendi a mão e comecei a falar, seja curado agora em nome de Jesus. Vai, obedece. Eis que estou convosco todos os dias da minha vida. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Só vai. O meu apelo nessa noite, eu não vou chamar vocês aqui na frente, porque eu creio, meus irmãos, que se eu chamasse a gente ia muvucar todo mundo e aglomerar aqui, porque todo mundo ia aceitar esse apelo. Mas o apelo você vai responder aí do seu lugar diante de Deus. Eu não quero simplesmente alguém que quer que ore por alguém que gostaria que fosse salvo. Eu vou orar por alguém que quer ser usado por Deus, obedecendo essa palavra e indo até aqueles que precisam ser salvos. E se você quer falar diante do Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou. Hoje eu abandono a desobediência, eu estou disposto a ir. Fica de pé e nós vamos orar para que você seja cheio do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Nós vamos buscar o enchimento do Espírito, mas deixa eu te falar uma coisa, hoje é culto de ceia, não dá tempo da gente ficar muito tempo aqui não. Mergulha de cabeça de uma vez. Tem a ver com o tanto que você se permite ser conquistado por Ele. Creia, porque Ele quer fazer sobre a sua vida, apenas creia. Não fica preocupado com sinais exteriores. Tem gente que fica assim, mas a irmã fulana voa quando começa a ficar cheio do Espírito Santo, outro irmão embola a língua. Não interessa com o exterior. Eu quero que nesse momento você simplesmente peça e creia, e não se importe com o restante. Feche os seus olhos, levante as suas mãos. Comece a se consagrar a Ele, se entregar e falar, eis-me aqui, eu estou aqui, pode me usar. Glória a Deus! Estamos aqui, Senhor, reunidos como igreja, para tudo entregar diante do Senhor. Há tantos aqui se arrependendo diante de Ti, Pai, por estarem vivendo uma vida puramente secularizada, voltado para as coisas desse tempo, para os seus próprios afazeres, e deixando a ordem passar despercebida. Há arrependimento aqui nessa noite, meu Pai. Os filhos e filhas estão se realinhando diante do Senhor, dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim.
Estou aqui, Senhor, me use para falar para os de casa, para os vizinhos ou para os confins da terra. Levanta obreiros para a tua seara nessa noite, meu Pai. Levanta evangelistas, levanta missionários, levanta pessoas para irem à China, levantem pessoas para irem aos países onde a fé cristã é proibida, os países onde impera um islamismo extremo, um comunismo extremo. Levanta obreiros para a tua seara, mas eu peço que o Senhor também levante obreiros para países onde há liberdade, mas a fé se esfriou no coração do povo. Levante obreiros para a Europa, levante obreiros para o Brasil, levante obreiros para Nova Almeida. Há tantos se perdendo nesse lugar, um lugar que cada dia abre mais igreja, mas continua do mesmo jeito, meu Pai. Tem misericórdia do teu povo, Senhor. Aonde tiver um coração arrependido nessa noite, que se levante um missionário. E onde houver um coração quebrantado, que seja agora derramado o teu Espírito Santo. Vem capacitando o teu povo, vem derramando até transbordar, Espírito Santo. Vem enchendo, Espírito Santo. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Com toda a fé que há em você, cante. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Creia e receba. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Clame a Ele, clame a Ele, seja cheio, seja cheio. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida,
compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Vem, Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste, aleluia, e enche-me de novo e de novo. Sem arrependimento não há avivamento. Quer vencer a frieza no seu coração? Abandone o seu pecado. E se o seu pecado é a desobediência, abandone o seu pecado. Aí você vai viver grandes e maravilhosas coisas. Pai, queima o coração de cada líder de célula, aqueles que já existem e aqueles que ainda vão existir, que ainda não sabem que são. Queima o coração dos teus obreiros, aqueles que já estão na obra e aqueles que o Senhor está chamando. Traz um grande arrependimento, Senhor. Traz um grande quebrantamento, meu Pai. Espírito Santo de Deus, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu, aleluia, sem nenhuma explicação. Santo Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, vem, Espírito de Deus Santo, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo.
coloca de joelhos, igreja. Agora nós vamos orar pelas pessoas. Vamos orar já dentro da vontade do Senhor, sabendo que estamos orando conforme a vontade dEle. Ore com toda a confiança nesse momento. Se aproxime da presença dEle com toda a confiança, com o coração inculpável, porque você se arrependeu. E apresenta diante do Senhor o nome dessas pessoas que você sonha em levá-las ao Mestre, em fazer delas alunos de Jesus. Ah, meu Pai, existem mães orando pais orando pelos filhos, esposos e esposas orando pelo cônjuge, irmãos orando por irmãos nesse momento, por cunhados, por cunhadas, amigos, colegas de trabalho, vizinhos. O Senhor não quer que nenhum se perca. E nós estamos aqui, Senhor, para que o Senhor nos use. E oramos, meu Pai. Eu quero agora colocar uma palavra diante do Senhor, para que esses que pertencem a essa região, domingo que vem, estejam aqui, testificando que o Senhor ouviu a oração e o coração de cada filho e cada filha que participa aqui desse culto. Em nome de Jesus, que essa igreja fique apertada no domingo que vem, em nome de Jesus, que a gente veja uma grande colheita, não do pastor, mas de cada um trabalhando para o Senhor, uma colheita para o reino de Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Pode se colocar em pé, meu irmão.